Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Como você já sabe, nós estamos lendo Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Estamos indo para o nosso 5º dia de leitura, lembrando que vamos ler o livro em 8 dias e que temos aí, tanto na descrição desse podcast, quanto lá no site ou no Telegram, a gente tem um cronograma de leitura onde você pode ler com a gente e ouvir esses áudios comentados. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan lá no Twitter, e vamos seguir essa leitura junto com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol? Olá, Thiago, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui é a Carol Simão e finalmente 2 capítulos pra gente dar risada, assim, depois de toda aquela tensão dos últimos dias, né? É verdade. É um capítulo curtinho, o 10, e o 11 é um pouquinho maior, mas esse livro é tudo curto, né? Mesmo os grandes são pequenos. Mas é bem como a Carol falou, foi pra dar risada mesmo. Isso, a gente passou por toda aquela tensão da sessão de macumba. Se você tá no grupo do Telegram, você sabe que eu sou um pouco medrosa e até meu marido começou a me zoar lá no grupo. Mas é bem aquilo mesmo, gente. Eu evito essas coisas. Mas vamos lá então, capítulo 10, Pauí Pódoli. Então a gente estava vindo ali de uma carta que o Macunaíma enviou para as Amazonas, né? E aí ele falou todo eruditamente, eu até estranhei. E aí o capítulo 10 é mais assim um relato do que está acontecendo com os nossos personagens, né? Então a gente vê que o Venceslau Pietro Pietra, que tinha sido o alvo do trabalho do Macunaíma lá na Macumba, né? Ele está se recuperando de toda aquela violência que ele sofreu. Só que muito esperto, ele, deitado na rede que ele fica em cima do saquinho de pedrinhas. Então, nem tem o que o Macunaíma fazer de tentar entrar na casa dele para pegar essas pedrinhas, né? E isso já deixa o Macunaíma muito bravo, muito chateado. Mas é importante a gente falar que na pensão que o Macunaíma está hospedado com seus irmãos, chega um outro índio, o índio Antônio, um santo famoso, com a companheira dele, Mãe de Deus. E os dois foram visitar o Macunaíma, fizeram um discurso e batizaram o herói diante do Deus que havia de vir e tinha forma nem bem de peixe, nem bem de anta. E é aquilo que a gente já tem visto, né? O Macunaíma, eu acredito que ele não tem uma religião fixa. Ele vai para aquilo que ele acredita no momento, né? É bem contexto brasileiro isso, né? O brasileiro é muito religioso. Qualquer coisa que aparece, ele abraça. Parece até o pessoal do Areópago lá, que lá no livro de Atos, Paulo vai lá pra Grécia, não lembro qual era a cidade, onde ele vai falar e tem muitos deuses e todo mundo segue todo mundo. Uma beleza. Ah, é verdade. Já pensou a confusão dentro do templo lá? Então, mas aí o Macunaíma, ele entra pra religião Caraimonhaga, que estava fazendo um furor no sertão da Bahia. Mas a gente também não tem muito mais informação sobre isso, ou né? isso aí foi só um nada pro livro, ou isso aí vai ser uma informação importante, mas não vai aparecer de volta nem nesse capítulo, nem no capítulo seguinte mais. Mas assim, comecei a já achar engraçado, porque o Macunaíma, um indígena, né, vindo do norte do nosso país, ele tá em São Paulo já faz algum tempo, e ele começou a aprender a falar realmente o que as coisas são, né? Então, a gente percebe que no começo era a máquina elevadora, a máquina vestida e sei lá mais o quê. E agora ele fala, não, eu tenho que aprender a falar legal. E eu acho isso interessante, porque apesar de tudo, ele não vai perder a essência dele. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Lembra que ele tinha desistido de colecionar pedras para colecionar palavras. Então ele se torna aí um... Qual que é o nome? Não é filólogo. É aquilo que o Tolkien era. É filólogo, né? É filólogo, exato. E aí, então, agora ele está se aperfeiçoando nas 2 línguas da Terra, o brasileiro falado e o português escrito. Então ele realmente vai focar nisso. Isso vai aparecer bastante ainda, não sei se no resto do livro, mas pelo menos no dia de hoje a gente vai ver isso algumas vezes. E aí a gente vê que aqui tem uma narração de um passeio que ele vai dar pela cidade, né? E já é interessante a gente perceber que ele já tá vestido, né? Então ele já tá usando, eu acho que é o equivalente a um terno e gravata, né?
E aí aparece uma mocinha que tá vendendo flores e coloca uma flor na lapela dele. E ele não É muito sabia o nome, engraçado, né? né? Do buraquinho da Então, lapela. exatamente, ele não sabia. E ele falou, deve ser orifício, né? Porque orifício era a palavra que a gente escrevia para o equivalente para buraco, mas ele nunca ouviu ninguém falando orifício. Só que ele fica tão nervoso com aquela situação, porque a moça chegou, custa R$1.000. Naquele bom esquema de toma aqui essa revista, né? Então, agora você faz uma Isso, assinatura. exato. Quem nunca passou por isso no centro de São Paulo. Exato. Aí ele cai nesse conto, a mulher cobra, custa R$1.000, né? Macunaíma ficou muito contrariado, porque não sabia como era o nome daquele buraco na máquina roupa. Ele tá falando máquina ainda, hein? Onde a Cunhatã enfiara a flor. E o buraco chamava botoeira. Aí ele fica bravo, primeiro porque ele pagou dinheiro por aquilo, né? E segundo, ele se agarra nessa questão do nome do buraco. Aí lá pra baixo fala: a senhora me arrumou com um dia de judeu. Nunca mais bote flor nesse puíto, dona. Eu não conhecia essa palavra, né? Fui atrás, não achei no dicionário padrão, mas achei em pesquisas. Puíto é buraco também. Mas pelo jeito um buraco escuso. Exato. Tanto que ainda fala, né? Macunaíma era desbocado de uma vez. Falaram uma bocagem muito porca, muito. Só que a Cunhatã, que é a mulher, não sabia, né, que aquilo era um palavrão. Aí eu lembrei muito daquele filme mais antigo, A Família Buscapé. Sei. E aí que eles vêm pra cidade, eles se deparam com várias coisas, o cara mostra o dedo do meio pra eles, eles acham que é uma coisa legal e sai mostrando o dedo do meio pra todo mundo. E é muito legal essas diferenças, né, da linguagem dentro do mesmo país, né? Então... Mas é interessante, porque a menina, como ela não conhecia a palavra, ela achou que era o nome certo. E aí começou a falar, e aí falou pra não sei quem, e não sei quem falou pra não sei outro. E aí, de repente, a palavra ganhou a conotação que o Macunaíma nunca imaginou, que é, de fato, transformar o nome botoeira na palavra puíto. E aí todo mundo pegou, isso aí saiu até em revistas de moda e tudo. Então. Eu acho engraçado porque não existia as redes sociais para disseminar essas coisas, mas como o boca a boca faz o mesmo trabalho, né? O telefone sem fio. Eu me pergunto quanto da evolução da nossa língua portuguesa não é disso assim, né? Não talvez tão desbocado quanto isso, mas é isso, né? A oralidade vai andando e vai tornando a palavra comum em palavra culta. Verdade. A gente percebe também que o Macunaíma, ele tá aí ainda meio chateado, porque afinal de contas ele tá em São Paulo com um propósito e não tá conseguindo cumprir esse propósito. Então ele ficou sem comer, sem brincar e sem dormir por uma semana, só porque desejava saber as línguas da terra. Então a gente percebe que ele também tem essa ânsia de querer ir atrás do conhecimento, né? Mais pra frente a gente vai ver que ele tá de luto por causa da CIA ainda, né? Aí aparece um feriado, né? Muito legal, outra crítica ao Brasil, né? Afinal, chegou o domingo, pé de cachimbo, que era o dia do cruzeiro, feriado novo inventado para os brasileiros descansarem mais. Bom, aí o Macunaíma sai para dar uma espairecida, vai para ver os fogos no parque da festa. Ele encontra uma alemãzinha, filhinha da mandioca, bem branquinha, loiríssima, toda de branco e o chapéu de tucumã vermelho coberto de margaridinhas. Aí ela tenta colocar uma florzinha no puíco dele, né? Sim. Ai. Puíco não, né? Puíto. Pois então a alemãzinha, chorando comovida, se virou e perguntou pra ele se desejava ela fincar aquela margarida no puíto dele. Primeiro ele fica mó bravo, aí ele lembra que é verdade, né? Agora é outra palavra, já saiu até nas revistas. Palavra botoeira viera dar em puíto. Não, e vem toda depois uma explicação com até um pouquinho de latim, né? E aí é onde a gente aparece, você que estudou letras ou teve algum contato com alguma gramática vai reconhecer algumas das palavras, né? Mas o caso é que Puíto já entrara para as revistas estudando com muita ciência os idiomas escrito e falado e já estava mais que assente que pelas leis de catalepse, eclipse, síncope, metonímia, metafonia, metátese, próclise, prótese, aférese, apócope, lembrei da minha professora de língua portuguesa da faculdade. E aí, Puíto, por meio de uma palavra intermediária, a voz latina, rabanitius, botoeira rabanitius puíto, sendo que rabanitius, embora não encontrada nos documentos medievais,
afirmaram os doutos que na certa existira e fora corrente no termo vulgares. É nada com nada, mas que você lendo assim, você fala, ai, gente. O que me faz perguntar se muito do que se estuda não é meio que por aí, assim, a gente tentando achar um negócio que na verdade nunca foi. Não sei, não vou acusar ninguém, não sou das letras, as letras aqui é a Carol. Bom, tudo isso que eu estudei tinha lá um fundinho aí de estudos reais, sei lá, né? Enfim, continuemos. Bom, aí começa a grande treta do capítulo, né? Porque aparece um mulato da maior mulataria, trepou numa estátua e principiou um discurso entusiasmado, explicando para Macunaíma o que era o dia do cruzeiro. E aí, no começo, o Macunaíma acha tudo muito legal, porque não tinha lua, né? Diz que não tinha caipei, né? Era uma noite de lua nova e dava para ver muito bem as estrelas. São Paulo ainda não era poluída, né? E aí, então ele fica lá ouvindo as histórias das estrelas, até que ele se atina que o Cruzeiro do Sul não era, pelo menos para o Macunaíma, o Cruzeiro do Sul. E aí ele fica irritado, ele fala, não é o Cruzeiro do Sul, aquilo lá é o pai do Mutum. E ninguém nunca tinha ouvido falar do pai do Mutum, né? E aí começa um bate-boca danado, com o Macunaíma bem naquele estilo criança birrenta, né? Fala, não é não. E aí, não, é sim, não é não é sim. Aí rola uma confusão, até que o Macunaíma fala, bom, então eu vou contar pra vocês a história do pai do Mutum, que é esse Cruzeiro do Sul. E eu não sabia o que era Mutum, adivinha, né? Dei aquela gulgada básica e Mutum é um pássaro. É legal que tem até umas imagens interessantes, porque muito do que se pesquisa remete ao próprio livro do Macunaíma, onde eles têm um pássaro de asas abertas desenhado bem no formato do Cruzeiro do Sul. Bem legal de procurar esse tipo de imagem. Que legal. Poxa, interessante. Aí, ó. Vale a pena a gente parar uns 5 minutinhos pra dar uma pesquisada nesses detalhes. Bom, aí o Macunaíma começou a contar a história, né, de 2 cunhados. Um deles era Camã Pabinque e ele era catimbozeiro. É engraçado porque, nossa, eu tive que ler umas 2, 3 vezes para entender direitinho. Os nomes deles me confundiram um pouco, né? Ele fica mudando muito, né? Mas uma coisa que demorou um pouco para eu sacar sacar não, porque estava escrito, né? Mas para realmente ficar impresso na minha mente era que o Pauí Pódoli era o pai do Mutum. Então é o mesmo personagem com 2 nomes. Essa é a parte importante que você precisa guardar. Isso. Então, na verdade, os 2 cunhados, eles queriam caçar esse Pauí Pódoli, né? Que, o pai do Mutum. Que é um pássaro. Imagina que é um pássaro lá no alto da árvore. Exato. Então, ele sempre está descansando no alto dessa árvore e os caras não conseguem capturar ele. O primeiro vai e tenta, mas ele ainda fala, estava muito alto e aí a minha tarabatana não chegou lá. Um tenta pegar, não consegue, aí ele avisa, pro cunhado dele ou para alguém da família dele, fala, não deu, não rolou, não consegui pegar, ele estava muito alto. No outro dia, de manhãzinha, Camã Pabinque saiu do papiri dele e achou o Pauí Pódoli piando no acapu. Então o catimbozeiro virou na tocandeira e laga e foi subindo pelo pau, mas o pai do Mutum enxergou a formigona. Então esse personagem começa a se transformar em formiga para subir na árvore até lá para pegar o pássaro, ele quer caçar. Ele vai se transformando em várias formigas, cada vez numa menorzinha, porque o passarinho sempre vê, dá um sopro e derruba a formiga no chão. Até que ele se transforma numa saúva. Saúva não, né? Numa pequenininha ainda. Virou na lava-pé chamada Meg, pequititinha. Subiu no lava-pé, aquela super piquitica mesmo. Isso. Ferrou o pai do Mutum, bem no furinho do nariz, enrolou o corpico e, trazendo o não se diz entre os ferrões, Juque, esguichou o ácido fórmico aí. Xiii, minha gente. Isso, Pauí Pódoli abriu num voo esparramado com a dor e espirrou Meg longe. O feiticeiro nem não pôde sair mais do corpo de Meg, do susto que pegou. E ficou mais essa praga da formiguinha lava-pés pra nós. Gente... Mais uma história de origem aí, né? Da onde vieram as formigas lava-pé. Exatamente. E aí, o que acontece? O Pauí Pódoli, ele cansou. Ele falou, ele quis ir morar no céu, pra não padecer mais com as formigas da nossa terra. Fez. Aí ele vai conversar, então, com o compadre vagalume dele,
para pedir ajuda, Isso. para iluminar o caminho dele chegando até o céu. Aí junta vários personagens aí, todos vagalumes, Aham. tentando construir então uma estrada iluminada até o céu para que o Pauí Pódoli possa voar até lá. E de fato é assim que acontece, o Pauí Pódoli vai, e aí o Macunaíma encerra o grande e eloquente discurso dele dizendo: minha gente, aquelas 4 estrelas não é cruzeiro, que cruzeiro nada, é o pai do Mutum. É o pai do Mutum, minha gente, é o pai do Mutum, Pauí Pódoli, que para no campo vasto do céu. Tem mais não. E aí ele praticamente é ovacionado por todo mundo, e aí todo mundo esquece até da festa do cruzeiro. E aí fala, o povo se retirou comovido. Porque aí, como teve isso, as pessoas começaram a pegar todos os entes queridos deles que já morreram e imaginar que eles se transformaram em estrelas também. E aí todo mundo fica feliz e olhando para o céu, maravilhado, e conversando com os antepassados. O povo se retirou comovido, feliz no coração, cheio de explicações e cheio das estrelas vivas. Ninguém não se amolava mais, nem com o dia do cruzeiro, nem com as máquinas repuxos misturadas com a máquina luz elétrica. E eu achei muito poético o finzinho, o último parágrafo desse capítulo. E eu tava dando muita risada e no final eu falei, poxa, olha que bonito. Que é o Macunaíma parado em riba da estátua ficara sozinho ali. Também estava comovido. Olhou para a altura. Que cruzeiro nada. Era Pauí Pódoli, se percebia bem daqui. E Pauí Pódoli estava rindo para ele, agradecendo. De repente, piou comprido, parecendo trem de ferro. Não era trem, era piado, e o sopro apagou todas as luzes do parque. Então o pai do Mutum mexeu uma asa mansamente, se despedindo do herói. Macunaíma ia agradecer, porém o pássaro, erguendo a poeira da neblina, largou numa carreira esparramada pelo campo vasto do céu. Daí, nossa, que bonito. Bonito mesmo. Ótimo. Bonito mesmo. Ótimo jeito para acabar o capítulo. E aí entramos então no capítulo 11, A Velha Seiuci. E aí quando eu li isso eu falei, cara, esse nome não me é estranho, já apareceu na história, não me lembro quem era. Aí a gente avança no capítulo e eu fui lembrado, né, de que é a mulher do gigante Piaimã, que é a Caipora, né? Isso, exatamente. Então a gente vê que no dia seguinte o herói ele acordou meio constipado, né? Meio não, muito constipado. Porque apesar do calorão da noite, ele tinha dormido de roupa, com medo da caruviana, que pega indivíduo dormindo nu. Essas coisas do Brasil que eu não conheço. É uma pena que eu não conheço, porque é muito bacana, né? É. Mas aí ele se sentiu melhorzinho, né? Ele lembrou que quem conta história de dia cria rabo de cotia. Então ele precisava caçar. E aí ele convidou os irmãos dele para caçar. No Bosque da Saúde, Paulo, né? Muito bizarro pensar. Não sei como era o Bosque da Saúde naquela época, mas pra quem mora aqui, imagina sair para o Bosque da Saúde pra caçar, é muito doido. Então. E aí eles querem caçar um viadinho, alguma coisa do tipo. Então o Manap fica de um lado, o Jiguê do outro. O Macunaíma bota fogo no bosque pra fazer fumaça, né? Pra incomodar os animais. Eles estavam querendo caçar um veado, né? Um veado mateiro, mas ele só consegue caçar 2 ratos chamuscados. Que o Macunaíma come sozinho ainda, né? Pois é o Macunaíma sendo o Macunaíma. Mas eu não entendi porque ele voltou sozinho pra pensão e chegou lá, né? Olha, eu castei um veado, não sei o quê. É, história de pescador, né? Tá, né? Aí todo mundo fica, nossa, ele caçou. Aí vão perguntar pros irmãos, é verdade que seu irmão caçou? Aí ele fala, caçou nada, ele pegou 2 ratos só. Aí todo mundo fica meio bravo com ele, os vizinhos. E aí vão tirar satisfação com o Macunaíma. O Macunaíma responde, eu menti. Menti. Muito simples, né? Por quê? Não foi por querer, não. Eu quis contar o que tinha sucedido pra gente e quando eu reparei já tava mentindo. Bem brasileiro isso aí também, viu? Verdade. Aí o pessoal não dá muita trela pra ele, ele fica sozinho, ele toca um instrumento, né? Primeiro ele tá tocando a flautinha dele, depois ele pegou um ganzá, pigarreou e descantou. E é muito bonito também essa parte, porque é quando a gente percebe que ele realmente tá infeliz, né? Desinfeliz, né? Ele fala, Macunaíma sentiu-se desinfeliz e teve saudade de si, a inesquecível. E aí os irmãos dão uma consolada nele e tudo, ele consegue dormir chorando. E aí quando a vontade de chorar parou,
Ele quis espairecer, se lembrou de ofender a mãe do gigante com uma bocagem novinha vinda da Austrália. E aí depois ele também se lembra que, no dia seguinte, né, ele se lembra que ele precisava se vingar dos irmãos, porque os irmãos tinham contado pros outros que era mentira a caçada dele. Aí ele inventa que ele achou rastro fresco de tapir. E aí óbvio que eu fui procurar o que raios é tapir, e aí eu acho que eu já até tinha procurado, mas é uma anta. Só que eles estão em São Paulo, no centro de São Paulo, no centro comercial de São Paulo. Então você imagina lá, tipo, a 25 de março, a 15 de novembro, aquela região ali. Bolsa de valores, sabe? E aí os três começam a caçar, mais os dois, né? Porque a Macunaíma sabe que é mentira. Só que todos os comerciantes que estão ali se interessam pelo que eles estão fazendo, começam a imitar primeiro os trejeitos dele e daqui a pouco tá todo mundo atrás dessa anta, né? Isso. No começo é legal que fala os três manos curvados pro asfalto procurando. Aí imagina, cara, lá no centro. Se você já andou no centro de São Paulo, óbvio que a gente tá em outra época aqui, mas já tinha asfalto, pelo que diz o texto aqui. Putz, muito engraçado. E toda aquela multidão de gente procurando. Era já perto de noite quando pararam, desacorçoados. Então Macunaíma se desculpou, porque o tempo todo eles ficavam, mas você viu mesmo? Você viu mesmo? E ele respondia, Tetape, Zonanei, Pemoneite, Hehe, Zetene, Netaite. E aí, toda vez que perguntavam, ele falava isso daí. Aí uma hora perguntam pra ele, o que é isso aí que você fica falando? Ele fala, não sei, aprendi essas palavras quando era pequeno lá em casa. E, putz. Ai, gente. E todos se queimaram muito. Macunaíma afastou disfarçando, falando, calma, gente. Tetap, hehe. Não falei que tem rastro de tapir, não. Falei que tinha. Agora não tem mais, não. E aí o povo começa a ficar muito bravo com ele. E aí começam, vamos lixar, lixa ele, lixa. Lincha, né? Lincha, isso, lincha ele. Eu lembrei muito da escola, né? Briga. Coisa boba de criança. Ai. E aí, antes disso, um dos comerciantes vira e fala, né? Meus senhores, a vida de um grande centro urbano como São Paulo já obriga a uma intensidade tal de trabalho que não permite-se mais, dentro da magnífica estrondagem do seu progresso, sequer a passagem momentânea de seres inócuos. Ergamo-nos todos, una voce, contra os miasmas deletérios que conspurcam o nosso organismo social, e já que o governo cerra os olhos e delapida os cofres da nação, sejamos nós mesmos os justiçadores. Isso é um estudante que começa a fazer um discurso, né? E aí sim, lincha o povo, e aí correm atrás do Macunaíma, e aí pegam ele, né? Pegam ele, e aí o estudante continua, né? E quando o trabalho honesto do povo é perturbado por um desconhecido, Macunaíma, o quê? Quem que é desconhecido? Aí pegou na veia dele, né? Aí ele fica bravo que não é desconhecido. Desconhecida a senhora vossa sua mãe, ouviu? Virando pro povo, e aí vem tudo. Aí quando tá no início ali pra quebrar pau mesmo, aparece um homem que era um grilo, né? Macunaíma teve ódio de tanta boniteza, que o grilo era bonitão, né? Um homem alto, loiro, muito lindo. Aí o grilo berrou e enquanto falava uma frase em língua estrangeira, agarrou o herói pelo congote. Preso! O herói gelou. Preso por quê? A polícia secundou uma porção de coisas em língua estrangeira e segurou firme. Não estou fazendo nada, que o herói murmurava com medo. Porém o grilo não quis conversa e foi descendo a ladeirinha com o povo todo atrás. E aí começa a aparecer um monte de gente, aquela boataria, né? Aquele disse que disse, e aí de repente de inimigo ele se torna um amigo da nação. E todo mundo penalizado atravessou a multidão e fez os grilos pararem. E aí começa então a multidão tentando soltar o Macunaíma. E aí nessa, todo mundo, não, larga, não leva, não pode, solta. Um fazendeiro então estava disposto a fazer discurso insultando a polícia. Formou um furdúncio temível, então Macunaíma se aproveitou da atrapalhada e pernas para que vos quero. Vinha um bonde, ele pegou o bonde e aproveitou para ir na casa do gigante para ver como é que estava a situação. Eu acho engraçado que o Macunaíma, ele sempre traz os irmãos, né, para fazer as coisas, mas ele sempre larga os irmãos. Então você não vê o que acontece com o Manaap e o Jiguê, você só vê depois que eles voltaram lá para pensão, Verdade, não tinha pensado nessa não. É um safado esse Macunaíma.
a gente vê que o Venceslau, ele tá com muito calor. E aí, na casa dele, quando fazem polenta, fica mais quente ainda. E na rua, na calçada, né? Isso é um hábito, eu não sei se era só aqui em São Paulo, mas eu lembro que antigamente, eu peguei um finalzinho disso no bairro que a minha tia mais velha morava. No final da tarde, as pessoas colocavam as cadeiras nas calçadas e ficavam conversando com Em os Jundiaí vizinhos, era assim né? também. A gente visitava a casa da minha tia de fim de semana, todo fim de tarde, pega a cadeira da cozinha, bota na calçada. Eu sempre ficava pensando, mas que raio ficar sentado na calçada, fazendo nada, vendo ninguém, porque era domingo e tava sempre vazio. Às vezes passava um vizinho, batia um papo, mas ficava lá, era cultural mesmo. Faz parte, né, Thiago? Eu acho isso uma coisa legal. Tinha aquela novela Éramos Seis, que passava no SBT, e aí tinha muito isso. Eu assisti pequena a novela, mas eu achava bonitinho. São coisas que eu gostaria de ter vivido e nunca que eu vou viver isso. Né? Agora não dá mais, mas eu vivi bastante isso. Assim, eu sentava lá, eu lembro, eu devia ter uns 12 para 14 anos, e ficava lá. Aí enchia o saco, eu voltava para dentro de casa, jogava bola com meu irmão, com meu primo. Mas minha mãe e minha tia ficavam lá, meu tio, às vezes meu pai, sentavam lá. Ficava lá, sei lá, 2, 3 horas sentado na calçada, numa cadeira da cozinha. Então, pois é. Venceslau Pietro. Pietro tá fazendo isso com a esposa e as 2 filhas, né? Eles estão aproveitando a frescata na rua, né? O gigante, ele ainda não saíra do algodão e estava tal e qual um fardo caminhando. Acho que é tipo um gesso, não sei. Isso, eu pensei numa tala, alguma coisa do tipo. Aí aparece o tal do Curumim Chuvisco, que andava librinando pelo bairro, e aí começa a conversar com o Macunaíma e desafiar o Macunaíma, né? Que ele fala, o gigante Piaimã, ele tem medo de você, ele fala pro Macunaíma. E o Macunaíma não acredita, né? Aí então os dois apostam entre si, o Macunaíma vai pra perto e começa a xingar, e o gigante não tá nem aí, não dá bola. Não, o gigante não só não está nem aí, como ele vira e fala pra Seuci. Tem algumas que a gente não conhece ainda não. Guarda para as nossas filhas. É verdade. Aí ele volta e o Chuvisco fala, não, eles não tiveram medo, tiveram. Aí ele fala, não, de mim eles vão ter. Aí o Chuvisco, então, todo desse livro a gente já viu que coisas são bizarras mesmo, né? O Chuvisco amontoou numa neblina e quando ia passando em riba da família, deu uma mijadinha no ar. Eu achei estranho, mas aí eu percebi que ele formou uma nuvem, né? De chuva. Isso. E aí principiou peneirando uma chuva de preguiça. Provavelmente aquela chuvinha bem safadinha, bem fininha. E aí o gigante percebe, acho que até para não molhar as ataduras dele lá, ele fala, vambora, gente. E todos com muito medo foram correndo para dentro. Então Chuvisco desapiou e disse para Macunaíma, tá vendo? E assim até hoje a família do gigante tem medo de Chuvisco, mas de palavra feia, não. E aí o Macunaíma, claro, fica muito despeitado, né? E aí ele perguntou pro rival, me diga uma coisa, você conhece a língua do Limpinguapá? Aí o Chuvisco fala, nunca vi mais gordo. Aí o Macunaíma, pois então, rival, vá pá, mer per da pá. E aí você tira o pá e pra quem conhece a língua do peixe, já sabe o que ele falou. E voltou pra pensão, né? Fazer o quê? Não era hoje que ele ia pegar a pedrinha, né? Isso, mas antes tem a cena da pesca, né? Ele vê um inglês pescando com anzol de verdade e ele faz um anzol de cera, mas não consegue pegar nada e o inglês fica pegando. Aí ele combina com o irmão dele uma anap e ele fala, vamos enganar esse inglês aí. Aí o Macunaíma fala, eu vou me transformar num peixe, vou morder aquele anzol, pegar aquele anzol. Aí quando ele me pescar, eu vou gritar, Juque. Aí você sabe que esse peixe sou eu. Aí você vai lá e pede o peixe pra ele, pra me salvar dali, né? Aí ele vai, só que toda vez que ele é pescado, o inglês pega o anzol da boca dele, e aí depois o Manap vai, tô com fome, não sei o que, e pega o peixe e vai. E aí várias vezes isso vai acontecendo, aí ele fala, cara, eu não consigo pegar esse maldito de anzol aqui, né? Aí ele fala, já sei, eu vou me transformar numa piranha, porque aí eu arranco o anzol mesmo. E aí ele se transforma numa piranha, rouba de vez o anzol dele, e aí depois o inglês ele fala, não consigo mais pescar, né? Eu não tenho mais anzol. E aí ele tava junto com um amigo dele, um uruguaio, os dois conversando, o Macunaíma escuta, né? O que posso fazer agora? Não possuo mais anzol, que a piranha engoliu. Vou pra vossa terra, conhecido. Então Macunaíma fez um grande gesto com os 2 braços e gritou, espera um bocado, Tapiutinga.
O inglês se voltou e Macunaíma só de caçoada virou na máquina London Bank. Mais uma origem aí. Uhum. Aí no outro dia ele falou para os irmãos dele, né, que ia pescar peixões no Igarapé Tietê. E aí o Manaap avisou, ó, você presta atenção porque a velha Seuci, ela costuma pescar lá e se ela te encontrar, ela te come, hein? E aí o Macunaíma, não tem inferno para quem já navegou na cachoeira. E partiu. Isso, aí ele vai pescar, a Seuci, ela acho que vai pescar mais alto que ele. Aliás, o contrário, né? Ela fica mais embaixo dele e aí a sombra dele aparece na água. Isso. E aí ela vê lá e desiste de pescar, né? Fica pescando só a sombra, né? Aí fica, bom dia, minha avó. E a gente já percebeu que essas entidades ele gosta de chamar de vô e vó, né? A velha virou a cara pro alto e descobriu uma Macunaíma em riba do Mutá. Vem cá, meu neto. Não vou lá, não. Pois então, manda o marimbondos. E aí ela mandou marimbondos, mas ele conseguiu matar todos os marimbondos. Aí ela manda novatas, né, que são formigas. E aí as formigas acabam ferrando o Macunaíma. Ele cai na água, ela consegue pescar ele, né, coloca no... e faz um embrulho dele, né, e leva ele para casa. Aí chegando em casa, ela coloca o embrulho na mesa e vai chamar a filha mais velha, que diz que é muito habilidosa, só que ela tá ocupada. E a filha mais velha é mó ruinzona, ela não sabe fazer nada, não ajuda nada. Não, a caçula, que não sabe fazer nada. É, a mais nova, é verdade. Isso. Aí a mãe vai acender o fogo pra dar uma adiantada nas coisas, até a filha mais velha poder ajudar ela. E aí a filha caçula fala, mãe, quando vem da pescaria, conta logo o que pescou. Hoje não, vou ver. Desenrolou a tarrafa e saiu dela um moço bem do gosto. O herói falou, me esconde. Aí, bom, a gente já imagina, né? Ela pega o Macunaíma, leva pro quarto e brincaram. Agora estão se rindo um pro outro. É bem, a hora que aparece mulher na história, eu já sei onde vai dar, né? Exatamente. Quando a Capora ela volta, ela não acha mais a tarrafa com o Macunaíma dentro, né? E fala, isso há de ser minha filhinha nova, que é muito bondosa. E aí já começa, vai até o quarto da menina, né, da moça, e fala, minha filhinha nova, entrega já meu pato, que senão enxoto você da minha casa para todo sempre. Aí eu falei, nossa, gente, quase um pato. Não, é porque era uma Macunaíma, né, ela sabia, ela tava sim. de mal, nem sei se eles têm ideia de que tudo que tinha acontecido com o gigante Piaimã foi culpa dele, né, vai saber. É verdade. E aí ele fica pagando, né? Passando dinheiro por baixo da porta. É legal, porque ele já tinha falado que conquista a mulher com lagosta, lembra? Aí ele joga dinheiro. É verdade. Macunaíma de medo já tirou 100. Aliás, primeiro ele joga por baixo da porta 20 mil réis. Pra ver se contentava a gulosa. A moça ficou com medo e mandou ele atirar 20 mil réis por debaixo da porta. Isso. E aí ele já tirou 100 logo. Aí vira perdiz, lagosta, robalo, vidros de perfume, caviar. Ela engoliu tudo e pediu mais. Aí jogou um conto de réis. Eu não tenho ideia de quanto é. Um conto é o quê? 1000, provavelmente? Não sei. Eu sei que é mais, né? Mais Isso. do que... Aí virou mais lagostas, coelhos, pacas, campanha, renda, cogumelos, rãs e a velha sempre comendo e pedindo mais. E aí, essa parte foi muito engraçada, dei muita risada. A moça bondosa abriu a janela, dando pro Pacaembu, deserto, e falou, vou dizer 3 adivinhas, se você descobre, te deixo fugir. As adivinhas são muito boas, cara. São muito boas, porque o Macunaíma, ele tem sempre ele é muito malicioso, né? Não dá pra não ser nessa... Elas são 3 impróprias, eu acho que deve ficar aqui pra quem tá lendo o livro, e é isso aí. Ele não acerta as 2 primeiras, né? Ele não acerta nem a terceira, né? A mulher que dá um migué ali. Mas ó, se você não tá lendo com a gente, certeza que você vai querer ler esse livro só por causa desse trechinho aqui, viu? Sim, e o Macunaíma, ele não acerta nenhuma das adivinhas e fala pra ela, né? Mas cá pra nós, que ninguém nos ouça. Você é bem sem vergonha, dona. Aí ela deixa ele fugir, né? Pela janela. E aí tem de novo aquelas cenas loucas onde ele passa o Brasil inteiro, ele vai até pra Argentina, né? Eu anotei aqui de novo, passa fugindo da Seuci, porque ela começa a seguir ele, né? Aí ele passa por Manaus, passa pelo comércio lá em Amazonas, ele passa na Argentina, onde uns padres ajudam ele a se esconder e dão de presente pra ele um pouco de melado, né? Isso. E aí ele segue e vai pro Ceará. Olha, a Argentina é lá no sul, gente.
Vai pro Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Pernambuco e a CIC atrás dele, chegando. Toda vez que alguém esconde ele, ela chega e fala: não viram meu neto passar por aqui no seu cavalinho comendo capim? Já passou. Mas nessa segunda vez, quem esconde ele é uma surucucu. Só que a surucucu dá uma traída depois, né? Mas rapidinho, é só interessante falar que a Celci, ela tá montada numa tapir, né? Que é uma anta, como a gente viu lá no início. Ela vai mudando de montaria, né? Ela começa numa tapir e aí depois ela pega um cavalo, eu acho. Eu acho que ela muda 3 vezes. Aí eles passam em Natal, passam na margem do São Francisco e indo, até que... Quem que esconde ele na última? Eu já perdi isso aí. Foi uma dona alta e feiosa com trança até o pé. A dona pergunta cochichando pro herói: já se foram? Aí ele: se foram quem? Os holandeses. Ah, você tá caducando. Que holandês é esse? Não tem holandês nenhum não, dona. Era Maria Pereira Cunhã Portuga amufumbada naquela brecha de morro desde a guerra com os holandeses. Macunaíma não sabia bem em que parte do Brasil estava e lembrou de se perguntar: me diga uma coisa, filho de gambá é raposa, como se chama esse lugar? E ela fica: aqui é o buraco da Maria Pereira. Aí ele acha muito engraçado, né? Uhum. E vai embora. Mas a gente vê que ele passa para outra banda do Rio Chuí. Chuí, lembra? Do Oiapoque ao Chuí, ele passou tudo, né? Então realmente ele deu uma viajada. E aí ele encontra um tuiuiu. Tuiuiu, é um passarinho. Isso. E ele fala: você me leva para casa, primo? Aí ele fala: vai, vamos sim. Aí se transformou num aeroplano. Eu fiquei: gente, que absurdo. Mas tá bom, né? É o livro, né? E aí voaram sobre o Chapadão Mineiro do Urucuia, fizeram um circuito de Itapecerica e bateram pro Nordeste. Passaram tudo, né? Foram lá para Mossoró, que é no Rio Grande do Norte, e deram uma viajada aí, né? Chega em São Paulo de novo, né? Antes eles encontram quem? Bartolomeu Lourenço de Gusmão, batina arregaçada, pelejando para caminhar no areão, isso. E aí eles convidam o padre para ir junto com eles, né? E aí... O padre não vai, né? Aí eles passam pelo Mato Grosso, passam aí, né? E até voltar para São Paulo. Uhum. Daí a pouquinho estavam na porta da pensão. Macunaíma agradeceu muito e quis pagar o ajutório, porém se lembrou que estava carecendo de fazer economia. Eu mereço, né? Deu não sei quanto dinheiro lá pra véia, mas pro cara que viajou o Brasil com ele não deu nada. E aí ele fala: olha, primo, pagar não posso não, mas vou te dar um conselho. Nesse mundo tem 3 barras que são perdição dos homens: barra de rio, barra de ouro e barra de saia. Não caia. Tem bons ditados esse livro. Pra quem gosta desse tipo de coisa, é uma mina de ouro. Mas ainda assim ele dá, né? 10 contos pro Tuiuiu, porque ele tava tão acostumado a gastar que ele se esqueceu da economia. E aí então ele chega lá em casa, Manap então virou o Jiguê num telefone e deu queixa pra polícia que deportou a velha gulosa. Isso aí é falando da CIUC, isso. Porém, Piaimã tinha muita influência e ela voltou na companhia lírica. A filha, expulsa, corre pro céu. A filha é mais nova, né? Porque a mãe falou: se você não entregar ele, você vai embora de casa. E aí, de fato, ela foi expulsa, ela corre no céu, batendo perna de Del em Del. É um cometa. Mais uma origenzinha bonitinha aí. E foi isso. Essa foi a leitura do 5º dia. Tá acabando. Isso, no próximo dia, então, mais 2 capítulos, 12 e 13. Tá bem no finalzinho, faltam 3 dias só de leitura. Segue com a gente, certeza que se você tá aqui, você tá gostando bastante do livro. É o tipo de leitura bem diferente, né? Tudo que a gente leu aqui, não consigo dizer 2 livros parecidos no estilo, foi tudo muito diferente. E tudo muito legal, né? Sim, uns mais fáceis do que outros, né? Mais gostosos, mas eu acho que tudo vale a pena. Quando a alma não é pequena. E a próxima leitura também vai ser muito diferente de tudo que a gente fez até agora. É isso aí. Mas vamos descansando nessa obra, a gente tá dando boas risadas aqui. Eu tô ansioso pra assistir o filme depois, não sei se eu vou me arrepender disso ou não, mas acho que eu devo assistir depois que acabar o livro. Vale a pena. Depois, não antes. Não vou assistir antes. Apesar de que eu já fiquei com vontade de começar e parar no meio, mas tô me segurando aqui. Pouquinho, falta pouco pra acabar. Isso aí. Beleza, então. Valeu, galera. Próximo dia a gente volta aí com mais 2 capítulos. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente.
Não esqueçam lá de, se você não é inscrito no canal do Telegram, t.me/Clube Ictus, você pode acompanhar outras leituras que a gente faz por lá. Assinar o nosso clube, a gente tem um clube que entrega kits na sua casa, planos adultos, planos infantis, plano mensal, bimestral, conheça tudo lá em clubeictus.com.br. E é isso, conheça os nossos outros programas do podcast, só procurar por Ictus Podcast em qualquer plataforma de áudio por aí ou acessar ictus.com.br. Até a próxima, tchau, tchau, galera. Tchau, pessoal.